Olá, galera, bom dia. Vamos aí dar início ao nosso conteúdo do segundo bimestre, que é a unidade B, né, que é o segundo livro, que vai falar sobre os elementos químicos e suas substâncias. A gente vai começar aí a introdução do capítulo 5, que são os elementos químicos. Então, para começar, né, o que são elementos químicos? Olhando a imagem aí do bonequinho, né, que tá lá no início do livro de vocês, tem, né, ele tá bebendo água e na água a gente tem vários tipos de elementos químicos. Então, a questão 1 aí, ele pergunta assim, propõe uma definição para elemento químico. Então, vamos lá, com base no que a gente discutiu, né, nas aulas anteriores, a relação, né, da matéria e os átomos que a formam. Então, elemento químico é o quê? É um conjunto de átomos, né, com o mesmo número atômico, tá? E a gente tem uma infinidade de tipos de elementos químicos. Que outros elementos químicos você imagina fazer parte da vida humana? Então, assim, elementos químicos que não são muito comentados, por exemplo, magnésio, cobalto, enxofre, né, o cloro que faz lá a produção do ácido clorídrico. Todos esses elementos químicos vão fazer parte da nossa vida. Na questão 3, como você acha que ocorre a reposição dos elementos químicos em nosso organismo? E aí, como é que você acha que você tem todos esses elementos químicos sempre reabastecidos no seu organismo? Por meio de uma coisa, né, que é a ingestão de alimentação. Quanto mais a gente ingerir tipos de alimentos diversificados, mais tipos de elementos químicos a gente vai, né, aderindo no nosso organismo e mantendo tudo no equilíbrio, tá? Então, o corpo humano ele é formado o quê? Principalmente pelos elementos químicos, que a base é oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Junto, eles constituem a maior parte da massa do nosso organismo, sendo mais de 60% dela formada por apenas um deles, o oxigênio. E os átomos desses 4 elementos combinados formam as moléculas de água, proteínas, lipídios e carboidratos que vai constituir os tecidos e os órgãos. Além desses elementos químicos, outros como sódio, fósforo, cálcio e magnésio são essenciais para o metabolismo. Então, a gente precisa dessa gama de átomos, né, de elementos químicos para manter o nosso organismo saudável. Então, temos aí uma imagem, né, do corpo humano com a porcentagem mais ou menos de cada elemento. O oxigênio está em 65%, carbono 18,5%, hidrogênio 9,5%, o azoto, que é o nitrogênio, 3,3%, o cálcio 1,5%, o fósforo 1%, o potássio 0,4%, o enxofre 0,3%, o cloro, o sódio 0,2%, o magnésio 0,1%, o flúor, o ferro e o iodo são bem pequenos, aí é chamado de vestígios, tá? E como é que você mantém isso, né, equilibrado? Por meio da nossa alimentação. Vamos ver aí um exemplo aí, a água mineral, né? A composição química dela. A gente vê lá que tem cálcio, magnésio, né, cloreto, nitrato, sódio, potássio, sulfato, fluoreto, bário, brometo. Então, uma infinidade de elementos químicos. A água não é só o H2O. Isso é a base da formação molecular. Só que junto na fórmula lá da água, né, a composição química, ela tem vários minerais juntos. Outro exemplo, no leite ninho, né? Ele tem lá carboidrato, tem açúcar, proteína, né, gorduras e os elementos químicos, o sódio, cálcio, ferro, zinco e também é suplementado com vitaminas, que é outra coisa, tá? É um outro assunto. Então, os elementos químicos importantes aí, sódio, cálcio, ferro, zinco. Então, no Nescau, por exemplo, o que a gente vê lá na tabelinha do Nescau? Que é algo que eu sei que vocês sempre aí é uma coisa comum do dia a dia. A gente também tem lá o sódio, cálcio, ferro, né? E ele também é suplementado com vitaminas e algumas gorduras e proteínas e também açúcar, né? Mas os elementos químicos básicos, sódio, cálcio e ferro. Então, a gente tem essa ingestão básica de elementos químicos na nossa dieta, né? É só você olhar uma tabela lá nutricional de algum produto que você vai ver isso. E aí, vamos começar o ponto de partida, né?
que no livro traz aí o desenvolvimento tecnológico na ciência. Aí ele pergunta assim: quando o químico John Dalton propôs no início do século XIX que elementos químicos tinham massas distintas, sua ideia foi rejeitada por muitos cientistas. Alguns anos depois, com base em estudos, o químico sueco John Jacob Berzelius certificou-se de que a massa dos elementos químicos era importante para o estudo das substâncias. Com isso, ele resolveu medir a massa de cada elemento conhecido utilizando a aparelhagem disponível na época. Como os equipamentos não eram muito precisos, Berzelius decidiu fabricar o próprio material e, por meio de experimentos, obteve a massa de diferentes elementos químicos como silício, bário, cálcio e estronço. A identificação do silício ocorreu enquanto ele construía equipamentos de laboratório feitos de vidro. O silício é encontrado na areia, principal componente do vidro. Ele atualmente é muito empregado na fabricação de chips altamente tecnológicos. Ele também é encontrado no corpo humano, sendo essencial para a saúde da pele. Então, o silício ele pode ser encontrado em cereais integrais como arroz e aveia, por exemplo. Questão 1. Qual é a relação entre o desenvolvimento tecnológico e o científico na busca de Berzelius? Então, assim, Berzelius, ele tinha uma hipótese, mas para testá-la, ele precisava de uma tecnologia que ainda não existia, suficiente para isso. Então, assim, durante a produção lá da sua vidraria, ele identificou o elemento químico silício, que, entre outros usos, é empregado na fabricação de chips hoje, além da vidraria. 2. Chamando de ciência básica aquela que não busca um produto em si, e de ciência aplicada aquela que busca uma inovação tecnológica. É possível fazer essa distinção no trabalho de Berzelius? E aí? Sim, porque no processo de identificação da massa dos elementos, que seria por si uma pesquisa de ciência básica, ele criou uma tecnologia na fabricação de vidros que é uma inovação tecnológica, ou seja, ele criou aí um ponto de partida, uma coisa que era básico. A partir dali ele foi inovando, que isso é inovação tecnológica. 3. Qual é a importância dos resultados experimentais para a ciência? Então, os dados experimentais sempre eu falo que são muito importantes, porque ele permite averiguar as hipóteses, e permite que os avanços do conhecimento científico aconteçam, porque a comunidade toda vai estar conhecendo esse estudo e vai estar sempre um incrementando em cima do outro, Então, é importante. Então, elemento químico aí, para você lembrar, é o quê? Um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons em seu núcleo, ou seja, o mesmo número atômico. Então, o elemento químico ele vai ter lá o seu número atômico, que é o mesmo número de próton, e ele vai ter a sua classificação. Os elementos, dessa forma, o número atômico, é característica de cada elemento químico, sendo como seu número de identificação. Então, cada elemento vai ter o seu número atômico e cada um vai ser descrito da sua maneira. Então, os elementos vão surgindo de acordo com essa classificação. Tipos de elemento. Então, vamos lá. A tabela periódica, ela tem aí em torno de 118, elementos, sendo que 91 deles são conhecidos como elementos naturais, e o de maior número atômico é o urânio, que tem um número atômico 92. E outros, como o tenécio, é o número atômico 43 e é artificial. Então, elementos sintéticos são os elementos cujos átomos são produzidos artificialmente, que são os elementos com número atômico superior ao do urânio, quer dizer, maior que 92, são todos artificiais, que são chamados de elementos transurânicos, de radioatividade. Então, os outros que foram surgindo aí são chamados de sintéticos. E aí, as principais descobertas de elementos químicos. Todos nós sabemos, que a matéria é constituída de átomos, e que começou lá na Grécia Antiga, o conceito de átomo, que foi se modificando em função do número de prótons presentes em seu núcleo. Cada átomo corresponde a um elemento químico distinto. E é essa diversidade de elementos químicos e as combinações que eles fazem, que vai formar as substâncias que a gente conhece. Exemplo, o hidrogênio, que seria o oxigênio, vai formar a substância básica que a gente conhece, que é a água. E aí, vamos aí algumas curiosidades. O sódio.
Os sais, né, contendo sódio, já eram conhecidos desde a antiguidade, mas foi somente em 1807 que o químico inglês Humphrey Davy realizou um experimento para isolar o sódio metálico. E as primeiras experiências de Humphrey com a eletrólise foram com os sais dissolvidos em água. Ao inserir na solução os eletrodos conectados a uma bateria, o resultado era apenas uma eletrólise da água. Então, assim, ele utilizou uma técnica chamada eletrólise, né, que é você usar uma corrente elétrica, né, com substâncias químicas, para poder isolar lá o sódio e descobrir o sódio, tá? E classificar ele como elemento. A radioatividade é um ponto aí que foi muito importante para a química, né, que foi descoberta em 1896 pelo cientista francês Henri Becquerel, ao estudar a fosforescência natural das substâncias. Ele utilizou amostras que continham urânio, e aí Becquerel observou que as emissões radioativas ocorriam espontaneamente. E os principais tipos de radioatividade são emissões alfa, beta e gama. Muitos estudos realizados antes e depois da descoberta de Becquerel foram importantes para chegar ao conhecimento que se tem hoje sobre a radioatividade. E foi com base nos estudos de Becquerel que a Marie, né, que é uma física muito famosa, de origem polonesa, que foi estudar lá e continuar os estudos de Becquerel. E as investigações dela confirmaram que todos os sais produziam o mesmo resultado, pois se tratava de uma propriedade do elemento comum a todos eles, o urânio. A partir de então, Marie e seu marido Pierre trabalharam isolando o urânio do minério, né, Peblenda, e o casal descobriu 2 novos elementos químicos com emissões radioativas superiores ao urânio que era estudado. E esses 2 elementos foram chamados de polônio e rádio, que agraciou lá a Marie Curie com 2 prêmios Nobel em 1911. Eu recomendo, quem tiver curiosidade sobre esse assunto, assistir o filme Radioactive, que está lá na Netflix, que conta a história da Marie e vai explicando toda essa trajetória, né, da descoberta desses elementos e as consequências que trouxeram para a ciência com isso, tá? Recomendo assistir, porque é importante, e também perceber o quanto que evoluiu em relação à noção de radioatividade, que na época não tinha nenhuma proteção de EPI, nada, como que hoje, né, a gente está totalmente diferente do que começou tudo, que é o ponto de partida que foi, né, esses cientistas. Vamos lá. Um pré-requisito necessário para a construção da tabela periódica foi a descoberta individual dos elementos químicos. Embora os elementos tais como ouro, prata, estanho, cobre, chumbo e mercúrio fossem conhecidos desde a antiguidade, a primeira descoberta científica de um elemento ocorreu em 1669, quando o alquimista Anne Brand descobriu o fósforo. Durante os 200 anos seguintes, um grande volume de conhecimento relativo às propriedades dos elementos e seus compostos foram adquiridos pelos químicos. Com o aumento do número de elementos descobertos, cientistas iniciaram a investigação de modelos para reconhecer as propriedades e envolver esquemas de classificação, que era mais ou menos assim, como que a gente vai manter um padrão para os elementos que estão sendo descobertos. Então, a primeira classificação foi a divisão dos elementos em metais e não metais. Então, isso é metal, isso não é não metal. E isso possibilitou a antecipação das propriedades de outros elementos, determinando se seria ou não metálicos. Então, tudo começou com uma classificação bem, né, simbólica, se isso é metal ou não metal, e também gases, né, depois. E a nomenclatura e a simbologia era baseada nessas formas, tá? Que não era uma coisa muito prática. Olha o exemplo aí, a gente tem a bolinha branca para oxigênio, bolinha pintada para carbono, bolinha com ponto preto para hidrogênio, bolinha cortada para nitrogênio. E as substâncias, elas tinham que fazer esses desenhos. Então, isso não era uma coisa prática para ser, né, utilizado. Então, ao verificar, né, que isso aí não era prático, Berzelius sugeriu a substituição dos círculos por letras maiúsculas e minúsculas relacionadas ao nome do elemento em latim ou grego. Então, a partir daí, começou a classificação, né, de como os elementos iam ficar sendo representados. Tá? Hoje a gente já tem a representação, né, do elemento químico, lembrando que a gente tem a IUPAC, que é uma União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é aonde, né, todos os conceitos, todas as
inovações, tudo da química tem que seguir esse padrão aí, né? Devemos indicar o número atômico que fica embaixo e o número da massa representado em cima e o elemento químico, né, ali no meio, com letra maiúscula e minúscula. Alguns têm origem latim e outros têm a base do nome em grego. Então, olha aí o carbono, né? Em cima fica a massa, embaixo fica o número atômico. O ferro, em cima fica a massa, embaixo fica o número atômico. Então, essa é a representação que a gente tem hoje, tá? E para não esquecer, né, a matéria, ela é dotada de moléculas e essas moléculas são dotadas de átomos e os átomos eles são constituídos lá de um núcleo, que dentro desse núcleo tem prótons e nêutrons e em volta na eletrosfera circula os elétrons, tá? E tem um texto aí interpretando ciência que vai contar a história da tabela periódica, né? Que a tabela periódica faz 150 anos. E quando pouco mais de 60 elementos químicos eram conhecidos, o químico russo Dmitry Mendeleev, professor da Universidade de São Petersburgo, apresentou ao mundo a primeira versão de um dos maiores ícones da ciência moderna, que é a tabela periódica. Tem mais ou menos o modelo dessa tabela no texto complementar que eu coloquei lá na plataforma. Se você quer ler mais sobre esse assunto, sobre a descoberta dos elementos, tem mais coisas lá, mais informações que eu coloquei lá no texto. Lavoisier e outros cientistas já separavam os elementos em grupos como metais e gases, mas ainda não se sabia pouco sobre suas propriedades. O que Mendeleev fez foi criar um sistema que, além de catalogar os elementos, permitiu a previsão das propriedades como densidade, reatividade e estabilidade. Pela sequência proposta por Mendeleev, os elementos que estão um ao lado do outro na linha horizontal têm propriedades químicas que se repetem a tal periodicidade. E os elementos com características semelhantes ficam na mesma coluna ou grupo. Então, né, os períodos é porque eles têm propriedades químicas que se repetem e as colunas têm as características semelhantes. Você vai entender isso melhor, né, nas aulas seguintes. E lá na linha do tempo, a gente tem 1789, no século XVIII nasceu a ciência que hoje conhecemos como química. Lavoisier catalogou os elementos por tipo como metais, não metais e gases. Depois veio o Mendeleev, que foi que apresentou uma forma mais inteligente de reunir os elementos, organizando em cerca de 60 conhecidos, né? De acordo com a sua massa e as suas propriedades químicas, isto é, como eles reagem com outros elementos. Aí, em 1904, a gente tem o William Ramsay, que ao longo das décadas seguintes, Mendeleev continuou aperfeiçoando essa tabela. Uma das mais importantes adições foi o grupo dos chamados gases nobres, como o hélio e o argônio, isolados pelo químico. Em 1925, a gente tem Henry Moseley, que antes de morrer na Primeira Guerra Mundial, aos 27 anos, Moseley estabeleceu a partir de uma técnica chamada espectroscopia de raio-x, que a sequência de elementos químicos na tabela e suas propriedades tinha a ver com a carga de seus núcleos e não exatamente com a massa. Em 1955, Klein-Sandburg, ao longo do século XX, diversos elementos químicos foram descobertos, inclusive, né, pela síntese de elementos não presentes na natureza. E aí as descobertas de Sandburg e seu grupo permitiram que a tabela ganhasse seu formato atual, com as últimas linhas dos lantanídeos e actinídeos. E aí, em 2016, cientistas do Japão, Rússia e Estados Unidos descobriram 4 novos elementos químicos que são aprovados pela IUPAC, né? Lembra que eu falei que é uma organização que vai reger toda a química e passa a fazer parte da tabela periódica agora com 118 elementos. E aí pergunta-se, qual é a importância da criação da tabela periódica? Então, ela permitiu o quê? Organizar os elementos químicos, né, para que pudesse verificar e prever suas propriedades com base em uma localização numa tabela, que é assim que ela funciona. Questão 2. Pesquise em um dicionário o significado do termo periodicidade. Qual a relação desse termo com a tabela periódica? Então, se você pesquisar, você vai ver que a palavra periodicidade, né, tem a ver com algumas manifestações ou sintomas periódicos, com dias e horários certos, né? Em analogia a essa definição, os elementos químicos, eles são agrupados na tabela de acordo com a sua propriedade química, que vai se repetir com certa regularidade. Então, a palavra se aplicou legal, o que é a ideia de período, tá?
que vocês vão ver isso também melhor sobre a tabela, conceito de tabela, nas próximas aulas. Por enquanto, fica com a ideia de elementos, tá? E entender como esse processo evoluiu, né? E o porquê de criar uma tabela para padronizar para o mundo inteiro, todo mundo entender na mesma língua como funciona esse modelo, tá? E vamos fazer as atividades, né? Temos a atividade do livro, a página 401, 2, 3 e 4. E na página lá da atividade de casa, a página 402, que é o texto lá, que é para responder a pergunta 1 e 2. Qualquer dúvida, estou lá no chat, tá bom? Até a próxima aula e um grande abraço.